Fala galera, aqui Viver Dividendos, hoje é que dia? 11 de outubro de 2022, nós estamos falando aqui da Alemanha, meu amigo, estamos aí de viagem, não sei se vai dar pra ver por causa do brilho lá no fundo, mas vim aqui na Alemanha ver a minha filha. Pra quem nunca viu ela, né, tipo, de vez em quando eu posto algumas fotos dela no Instagram, quer ver? Deixa eu ver se ela tá aqui. Laurinha! Laurinha! Vem aqui pra você ver, rapidinho. Olha lá, vocês lembram dela? Quem me acompanha há mais tempo aqui no blog, olha como é que ela cresceu. Tá grandaça. Dá tchau pro pessoal lá, ó. Tem medo da máscara? Tem? Muito ou pouco? Muito. Você tem mais medo da máscara ou do elevador lá da Disney que caiu? Do elevador. Do elevador. Então vai lá que o papai vai terminar o vídeo. Ei! Tchau. Bom, galera, essa aí é a Laurinha. Eu vim aqui visitar ela. E aí sempre que eu venho aqui, eu tento arrumar um timezinho pra fazer um vídeo aí, né? Postar deixa eu ver que vai dar um erro aqui. Pá, isso aqui é uma automação que eu tava fazendo ali. Não sei se vocês estão vendo a minha tela aí. Devem estar vendo a minha tela, né? Tá meio bagunçada aqui atrás, que a Laurinha está de mudança, né? Ela tá saindo de Düsseldorf e vai mudar pra Colônia. Vamos falar, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem pra falar aqui hoje. Nós vamos falar aqui hoje sobre a Store. Store Capital. Se não me engano, acho que é isso mesmo. É um REIT de varejo, né? Eu até fiz um post aqui mais recente, ó, esse post aqui, ó. Vamos abrir aqui o post da Store. Eu estava posicionado na Store em 57 mil reais, tive um ganho aí de 35%. Eu vendi as minhas ações da Store. Por quê? Eu vou explicar aqui nesse vídeo por que eu vendi a Store, né? Primeiro de tudo, muita gente acabou entrando na Store, né, por causa do Warren Buffett. O Warren Buffett tinha uma posição muito grande ali na Store, né? Muito grande não, né? Tipo assim, pra ele era pouca coisa, né? Mas ele tinha muito dinheiro ali alocado ali na Store e a Store Capital foi comprada por esse grupo aqui, a GIC e a Oak Street, por 14 bilhões. Foi um anúncio que eles fizeram aí no meio de setembro, mais ou menos. Eu tinha até feito um aporte na Store no começo do mês, eu não sabia disso, né? Foi uma baita de uma sorte, vamos dizer assim, ó, que pra você ver, ó, comprei Store no começo do mês, que geralmente eu deixo pra fazer o post no finalzinho, mas eu comprei ela logo ali no começo. Foi poucos dias antes ali de começar a dar aquela subida ali, por causa, parece que o mercado sempre dá aquela sentida assim, né, de que tipo, tá vindo alguma coisa e tal. Você vê aqui, ó, essa subidinha aqui, ó, pá, peguei aqui no meio aqui dessa primeira subidinha aqui, alguma coisa ali. E aí, meu amigo, daí pra lá, pum, deu aquela estilingada aí de 17. Eles estão falando aqui na nota de resultado aqui, né, da aquisição da própria Store, né, que foi um retorno de 20% desde o preço de 14 de setembro. Eu acho que não foi isso tudo não, mas enfim, está aqui, com certeza foi. E 17,8% se a gente observar o preço de volume dos últimos 90 dias, né? Mas de modo geral, eu tive aí já um pouco de retorno a mais, porque eu já estava com a Store já há um pouco mais tempo, eu tinha comprado eles antes. Então eu estou com 35% de ganho ao ano aí. Ao ano não, né? Acho que não tem mais de um ano, né? 35% ao todo, né? Ao ano. Ao ano não, aí não. Mas 35%, posso até ver depois ali no meu... Ah, não vai dar pra abrir. Eu tô no celular aqui, senão eu conseguiria ver o quanto que tá dando por mês de retorno. Mas é isso aí. Então, resumo da ópera. Por que eu tô vendendo a Store? Eu poderia segurar a Store até a finalização, porque eles compraram o REIT, né? Compraram o fundo, e eles falaram que vão fechar capital. Então, tipo assim, vai fazer um OPA, que nós chamamos aí no Brasil, né? Vai fazer um processo de fechamento de capital, né? Então, só que isso só vai ocorrer, talvez, lá para o meio de 2023. Lá para junho, julho, lá no segundo trimestre de 2023. Eles vão pagar, no momento do fechamento, $32,25 para cada ação que você tiver da Store. Então, você tem ali uma ação da Store, você vai receber aí 32 doletas ali quando eles fazerem um OPA. Mas por que o Viver decidiu vender agora de antemão? O que eu fiz? Eu decidi vender porque até dezembro eles já anunciaram que vão pagar dividendos, mas eles não falaram se vão pagar dividendos no primeiro trimestre de 2023. Pode ser que talvez eles não paguem, porque qual o propósito deles de distribuírem esses dividendos aí? Eles não garantiram isso, né? Então, assim, fica meio complicado de perder um trimestre de dividendos ali de graça, né? Então, basicamente, o preço tá girando ali mais ou menos em torno desses valores, né? E aí, o que eu esperei? Se eu não me engano, eles pagam o ex-dividend deles fica, eu acho que foi
no final, não, foi, agora eu não tenho um celular aqui para poder olhar, mas acho que foi na última semana de setembro, no finalzinho de setembro. E aí eu comprei, e aí tem um site que você consegue ver o quanto tempo leva para se recuperar, né? Porque quando você compra o dividendo é descontado do valor da ação, e aí você tem um timezinho ali para se recuperar. Eu esperei um tempo, deu uma subida, acabou que ele nem recuperou tudo. Eu falei assim, cara, vou vender ali. Vendi, ganhei metade ali daquele dividendo ali, vamos dizer assim, na ponta do lápis. E saí fora da empresa. Por que eu decidi sair? Por causa que eu não sei se ela vai pagar ali aquele dividendo no trimestre, no terceiro trimestre. Peguei o dinheiro e aloquei em outras empresas que tem, às vezes, até um retorno melhor do que a Store. Eu não tinha uma posição muito grande na Store. Eu acho que, se não me engano, eu já até removi ela aqui da minha carteira, se não me falha a memória. Mas eu não tinha uma posição muito grande na Store. Deixa eu ver aqui, ó. Não, removi ainda não. Eu tinha $8.000 na Store. Por que eu demorei a comprar a Store? A Store até que é um REIT maneiro. Ele é um REIT legalzinho. Não é um REIT ruim, não. Mas aí eu tinha, na época, eu estava decidindo em qual ativo comprar, né? E eu tinha ali, por exemplo, o Wealth Income e alguns outros REITs muito bons que eu coloquei lá na nossa carteira Top Picks, né? Para quem não conhece aí, a nossa carteira Top Picks de REIT são alguns REITs que eu coloco ali na minha área privada, né? Para os membros que fazem parte ali da nossa carteira fechada, né? São os ativos que eu considero melhor, né? Aqui na minha carteira pública, esses REITs, muitos deles são de alto risco, são REITs que têm uma volatilidade maior, que têm um risco maior e tal. Até por isso que a Store estava aqui, porque a Store, beleza, é redondo, bacana e tal, mas tinha alguns pontos ali meio ruins nela, né? Então os ativos também não são todos aqui que são complicados, tá? Tem alguns aqui, por exemplo, o Wealth Income, que eu falo que é o meu melhor ativo, né? Na Bolsa de Valores. Eu gosto muito desse REIT, né? Pelo conjunto da obra como um todo. Tanto é que você vê que a minha maior posição aqui, ó, foi $25.000, né? Investidos aí no Wealth Income. E subiu, né? Subiu de 10% para 13%. Eu tava dando uma olhada ali numa planilha que eu tenho. Subiu de 10% para 13% a minha posição no Wealth Income, porque metade de todo esse valor que eu tinha da Store Capital, eu investi no Wealth Income. E a outra metade eu distribuí para mais 2 REITs ali, que estão comigo já há bastante tempo também, que eu acho bem legais. Mas, de modo geral, eu optei por fazer isso, e aí cada investidor tem que avaliar, né, quais os riscos que ele prefere. O cara continua recebendo aí os dividendos da Store Capital, ou ele vende a Store e parte para uma nova, né? Reinveste, distribui esse dinheiro em algum outro ativo aí da sua carteira, né? Mas basicamente foi esse o motivo de ter vendido a Store Capital. Ela nem é uma empresa, um REIT. Aí, pronto, consegui abrir aqui o site da Store. A Store, vamos dar uma olhada aqui só rapidinha, bem jogo rápido, pra gente não fazer esse vídeo ficar muito longo não. Por que eu falo pra caramba, né? Nós estamos aí com o segundo trimestre publicado, né? Isso aqui é a carteira dele, né? A gente consegue dar uma olhada aqui, a gente vê que é um REIT que tem aí cerca de 62 propriedades, né? Aquisições, né? 62 aquisições de imóveis novos que eles fizeram. Então é bastante ativo no mercado histórico. Eu gostava bastante dele, cara. Tava bem tranquilo aí, bem diversificado. Não tinha muitos problemas com relação. Isso aqui são os principais inquilinos dele, né? Você vê que top 10 inquilinos aí é 17%. É uma quantidade até que razoável. Tem algumas questões de teatro. Pode estar sofrendo aí um pouco agora com relação a essa questão do teatro aí, que tem 14 propriedades alocadas aí para cinema, né? E cinema a pessoa tá batendo bastante nos cinemas aí, mas ele é um mix de clientes, né? De inquilinos que você vê que não é um inquilinos assim com case que sofre muito com e-commerce, né? Então eles estão bem protegidos com relação a isso. E isso daí é um bom sinal, tá? Eu gosto bastante desses cases assim, é um pouco parecido com o do Wealth Income. Mas, enfim, para mim não é Store, não é um top REIT do mercado de varejo. Tem outros REITs muito melhores do que ele. O pessoal lá da Top Picks conhece bastante alguns desses caras aí que dão um banho no Store. Mas, enfim, tá aí mais um resultado positivo aí para nossa carteira aí de dividendos, né? Mais um acerto aí do Viver de Dividendos, mais um acerto para conta. Isso aí me permitiu até trocar de carro. Não vou falar que foi ele sozinho não, mas foram vários acertozinhos que eu fui fazendo ali. E aí acabou sobrando uma graninha ali no final para
botar aí uma grana no... Acabou fazendo a série do Porsche, né? Pessoal, teve alguns usuários que me mandaram e-mail perguntando, pô, e aí, vai continuar com a série do Porsche agora? Eu vou continuar, porque, sei lá, tipo, não sei se nunca tive a intenção real mesmo de comprar um Porsche mesmo lá, desde que comecei a série, mas vamos tocando ela lá e vamos ver como é que vai dar. Tá muito cedo para acabar ainda. Mas aí, enfim, isso daí é a minha posição sobre Store. Eu acho que se você optasse por vender agora, seria uma ação mais defensiva, né? Uma posição assim, mais precavida, né? A não ser que você não tenha preocupação em perder um trimestre de dividendo, que eu acho que é muita coisa. Você poderia pegar esse dinheiro e alocar em outro ativo que fosse mais garantida a distribuição. Pode ser que eles venham distribuir, pode ser que não. Tem muita gente que vai acompanhando, né? Até coloquei aqui, ó, para vocês poderem ver. O Warren Buffett, ele saiu numa péssima hora, né? Ele saiu aí em maio, aqui, ó, janeiro, fevereiro, ó. Até abril ele tinha praticamente quase liquidado a maioria da sua posição do Store. Muita gente estava posicionado na Store Capital por conta do Warren Buffett. O pessoal tem essa mania de seguir muito esses gurus, né? Os caras são bons, é importante você estar sabendo o que os caras estão fazendo, mas eu não sou muito adepto dessa de ficar seguindo o que os gurus fazem, porque nem sempre esses caras... Eu estava até voltando, eu fui pra Disney com a Laurinha e um colega meu, ele é até investidor, cara, inclusive conheci o cara aqui pelo blog aqui, né? Ele foi muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui na Alemanha, a gente marcou um cafezinho, foi tomando café, depois aí um convidou o outro para o aniversário do filho e foi fazendo amizade, e aí a gente se fala até hoje. Foi um fruto do blog aí, bem legal. Não só essa, né, como tem várias outras pessoas com quem eu falo ali, com frequência, às vezes outras com mais ou menos frequência, mas sempre estou conversando com alguns ali. No WhatsApp tem muita gente que pegou meu WhatsApp antigo, aí eu acabei, às vezes o cara mandou e-mail ali perguntando se tinha como conversar e tal, eu sempre vou ajudando. Mas enfim, a gente estava voltando, eu até falei com ele, né, eu falei assim, pô Alexandre, sabe qual é o problema dos caras seguirem esses gurus, né? Que é o seguinte, cara, muitas vezes esses caras, eles compram uma posição na empresa, eles não estão interessados no retorno da empresa, se ela vai crescer a ação, se ela vai ter mais dividendo. Isso daí é um jogo muito, muito complexo para a gente poder entender, muita gente não sabe o que o cara está fazendo no fim das contas, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o cara compra uma posição na empresa para pegar uma cadeira lá no board, e aí, pô, conseguiu a cadeira no board, além dele ter uma remuneração lá daquela cadeira no board, ele ainda consegue, através daquela cadeira no board, fazer um jogo político ali dentro da empresa. Então, por exemplo, imagina que você é lá, sei lá, você trabalha na gestão de TI da empresa XXX. Aí a sua empresa XXX lá, vamos dizer assim, resolve mudar o software, né? Mudar lá o software, comprar equipamentos novos. E aí você vai procurar quem? Às vezes alguém do board ali chega em você e fala, ô fulano, é o seguinte, eu tô com uma empresa aqui que ela é especializada em TI e eu quero que ela preste serviço para essa empresa aqui. E aí, dá para você encaixar ela aí no contrato? Então, às vezes o cara ganha ali de outra forma. Não estou dizendo que esse é o caso do Warren Buffett na Store, tá? Não estou falando isso. Mas às vezes o cara ganha de outra forma. Às vezes ele tem uma outra firma que vai prestar um serviço de consultoria ou de assessoria ou às vezes a venda de algum produto, de algum bem. Para essas grandes corporações, ele entrando dentro do board, ele consegue muito mais flexibilidade e muito mais acesso político para conseguir fechar esses contratos. E às vezes onde ele vai ganhar dinheiro mesmo é lá nessa empresa, que ele conseguiu fechar os contratos porque ele faz parte do board. Então tem muito dessas jogadinhas aí no mercado. Fica escondido ali embaixo no pano, ninguém vai falar isso numa nota de release para tu, mas muitos desses caras às vezes investem, porque eu já fiquei olhando isso aí uma época, e eu fiquei assim, cara, pô, esses malucos, se você for olhar o retorno deles, tem alguns desses caras que têm retornos muito ruins. E aí eu peguei e comentei com um conhecido meu que é do mercado, assim, conhece mais a fundo do que eu. Ele me explicou essa questão, ele falou assim, pô, Viver, nem sempre o cara tá ali por causa do retorno da ação, entendeu? Tem muito ganho intrínseco ali dentro da operação que ele pode tirar esse dinheiro. Então é bom a gente estar com isso em mente, e é por isso que não adianta você querer seguir esses caras, porque eles estão com outro game, não é o nosso game, eles jogam um outro game. Então é importante você ter isso em mente aí, beleza? Deixa eu ver mais alguma coisa para falar, acho que são esses detalhes mesmo. Então aí está o motivo de por que eu vendi a Store Capital.
Eu sempre coloco aqui, né, os meus acertos e os meus erros, né? Se você vier aqui na minha parte aqui de venda, você vai ver que tem algumas coisas ali, algumas boladas fora que eu dei. Eu não sou um blog que fica só falando de, pô, acertei, fiz isso, fiz aquilo, como é que eu sou bom, não sei o quê. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu já levei outras pancadas aí, entendeu? Você pode ver aí, ó, o Edgar 11 aí, o meu filho lá de 2017, levei uma bolada bonita nas costas com ele. Então tem bastante fundo aqui, bastante ativo que eu já perdi, a Chevron lá em 2016. É óbvio que você vai evoluindo no mercado, você vai tendo mais experiência, você vai perdendo menos, entendeu? Mas já teve outras aqui, ó. Genuine Parts também, em novembro de 2020, já é mais recente, ó. Levei bolada nas costas da GPC. Então, assim, eu gosto de postar quando eu acerto e posto também quando eu erro, entendeu? Isso aqui é uma venda, não é uma venda de estar errado em si, né? Mas foi um acerto. Eu não considero isso aqui como uma estratégia, porque é um cisne negro, né? Tipo, uma coisa que a gente não esperava, né? Vamos dizer assim, proporcionalmente, né? Mas assim, é uma coisa que a gente não esperava, mas foi muito bom. Ganhei bastante dinheiro com isso. Me ajudou bastante, 35% de retorno, não é um mau retorno. É difícil de você conseguir isso no investimento hoje em dia. Mas aqui no blog a gente tenta sempre ser bastante sincero com os nossos... com o pessoal que acompanha aqui o nosso conteúdo, né? E é isso, galera. Então, tá aí o motivo de porque eu vendi Store. Não recomendo ninguém entrar nela agora, né? Porque já a hora de ter entrado era antes de setembro, pelo menos, né? Pra você ganhar esses 20%. Daqui para lá vai ter um retorno muito pífio e ainda corre esse risco dos dividendos. Mas quem ainda está com Store, considere vendê-la aí. Talvez aí esperar o próximo ex-dividend dela e vender, ou vender antes, né? Porque pode ser que talvez o próximo ela nem retorne, porque o pessoal já não saiba se vai ter o pagamento dos dividendos depois no primeiro trimestre de 2023. Enfim, você tem que fazer esse cálculo matemático aí para ver o que vale a pena para você. Eu optaria por liquidar a fatura de uma vez e partir embora para casa, dividir a grana em outros ativos, né? Então é isso, senhores. A máscara tá bem destruída, né, galera? Eu tô pensando talvez Olha, tá caindo um pedaço da máscara aqui, ó. Tô pensando talvez em 2023 parar de usar a máscara, porque, tipo, cara, ela tá bem ruim a máscara. Tem muita gente aí que me acompanhou aí desde o começo aí, vai ficar meio impactado, né? Vai ficar igual o episódio do Chaves. Não, falei pra você tirar a máscara. Aí tira a máscara e tá a Chiquinha o Kiko com a máscara ainda. Não, Chiquinha, foi a Chiquinha. Esse dia eu tava vendo o episódio do Chaves com a Laurinha ali. Ela não conhece, tava começando a assistir com ela tá curtindo demais. Eu amo Chaves. Agora ela ama o Chaves que ela falou ali. Mas enfim. Então é isso, senhores. Um abraço e até a próxima. A gente fala de novo, talvez lá do Brasil. Não sei se eu vou conseguir fazer outro vídeo aqui ainda hoje. Um abraço. Valeu, galera.